marcação de pH químico, significa de vida nesse solo. E se eu marco essa vida nesse solo, eu vou ter que ver isso aqui do ponto de vista de vida. Por quê? Porque o fósforo não está sozinho dentro desse solo. Está ligado ao potássio, ao azufre, tudo isso. Então, as ligações do fósforo, aqui, olha só com o que ele está ligado. Com o zinco, com o molibdênio, com o manganês, com o cobre, com o alumínio, só para vocês verem direto. Então, isso aqui, ele precisa estar fazendo aliança com Deus e com o diabo, para dizer assim, olha, porque esse pH aqui não vale só para o fósforo. Quando ele estiver fazendo ligações, ele precisa ter molibdênio. E aí vocês vão ter que ter esse quadro. E esse quadro não é fácil de fazer. Quando nós utilizamos uma substância de fora, nós alteramos os micróbios. E isso aí para nós é extremamente prejudicial. Por isso que vocês vão ver, nós não falamos aqui em fazer uma cauda bordaleza. Aquela cauda de cobre e cal que se faz para poder ter. Por quê? Isso já está superado. O biofertilizante é 250 anos mais evoluído que isso. Isso aqui é uma mistura de sais. Mas isso aqui, com o biofertilizante, você supera isso. Da mesma forma, como você faz uma sulfocálcica, a sulfocálcica você precisa utilizar como uma emergência. Agora, se você usar o caldo ceniza, é coisa de bombeiro, de emergência. Se você quiser fazer algo bom, você pode melhorar isso para avançar. E aí, nós dizemos o seguinte, qual é a forma mais barata e menos agressiva de fazer algo no solo? É colocar no solo algo que o micróbio coma. O que o micróbio gosta de comer? Gosta de comer uma planta? O que ele está comendo quando come uma planta? Isso aqui é um girassol. Você pode plantar para colher a flor, pode plantar para colher a semente. É uma das coisas mais lindas do mundo. Os nazistas perderam a Segunda Guerra Mundial porque essa planta salvou os soviéticos. Essa planta é considerada sagrada para os russos, porque só tinham isso para comer. E o talo dele era lenha para fazer o calor no inverno de 58 graus negativo. Então essa planta é de uma beleza. Você vê plantações aí lá, muito bonitas. Eles fazem festas, as crianças se disfarçam. Se eu plantar girassol e enterrar ele na floração, eu vou ter o máximo daquilo que ela extraiu do solo de riqueza para transformar em matéria orgânica. E os micróbios, todos eles vão ter que comer. Essa planta é chamada de adubação verde. Eu posso usar qualquer planta como adubo verde. Qualquer uma. Ali onde nós peletizamos mucuna preta. Então nós temos que ver qual é o ambiente da região. É muito úmido? É muito seco? É muito quente? É muito frio? Essa planta aguenta temperaturas de até menos 2 graus, inverno pesado. Ela não aguenta seca de 90 dias, mas ela aguenta pelo menos 30 dias de seca. Você pode plantar o girassol em algumas regiões 3 vezes ao ano. Então ela te dá uma versatilidade de ações que você pode dizer, vou plantar ele mais cedo, mais tarde, eu tenho um cultivo ali que vou tirar ele, põe um girassol, 90 dias eu degolo ele, ponho na terra e eu faço fertilidade através do girassol. Qual é mais impactante? É mais impactante usar as caudas ou é mais impactante usar as caudas provoca um impacto? Plantar o girassol e enterrar não provoca impacto. Por quê? Porque é um processo natural de adubação verde. É uma semente. Então eu vou ter uma semente que eu ponho na terra e quando ela chegar na floração, eu corto. O que eu vou precisar fazer? Eu preciso deixar um pedacinho desse girassol como semente.
Senão eu vou ter que comprar. E comprar sempre é caro. Correto? Então, se eu estou numa região como a Amazônia, eu vou ter essa planta. Parece uma mucuna, uma leguminosa. Essa planta chega a dar até 200 toneladas por hectare de massa verde. Lógico, tem umidade. Mas a umidade é bom no Nordeste. Não é bom ter umidade no Nordeste? Isso aí aguenta a temperatura de 60 graus. Um inverno, um calor. Tem aqui. Ela gosta de água. Se tiver água, Kudzu. cresce. E esse é o kudzu tropical, muito utilizado na Amazônia. Kudzu tropical. E aí então você tem já uma planta que é diferente da outra. Mas você só enterra ela na floração. Se eu tivesse 20 anos hoje, estivesse começando a minha vida, eu me dedicaria somente a uma coisa, produzir sementes de adubos verdes. Por quê? Porque as empresas não querem, elas não podem vender adubos verdes para camponeses. No Brasil, as empresas só estão vendendo carga fechada, se chama na gíria, container fechado. O Texas, nos Estados Unidos, não manda semente para o México, proíbe. Eu levei para o México 150 quilos de sementes de avião, de nome forrageiro, para a reforma agrária mexicana. Por quê? Porque o Texas se negou. Hoje eles têm nome forrageiro lá mais do que no Brasil. Entendeu? Você tem que saber montar estratégias. Então, eu tenho que saber fazer no lugar certo, a planta certa, o objetivo certo. Posso plantar tudo isso aqui? Posso. Terá outra coisa melhor aqui? Tenho que experimentar. Eu não sei se é melhor, mas a gente usa também para forragem no solo, é o andu, feijão andu. O andu, nós vamos ver todos eles. Eu estou fazendo. Mas eu preparo no dia. Observe bem porque nós vamos colocar as características de cada um deles. Essa aqui é extremamente agressiva, chama-se mucuna negra, mucuna preta. A mucuna preta tem um problema. Se você plantar ela e o milho, você não colhe milho. Ela enrola, tapa o milho, não passa um cachorro ali correndo de uma cobra, fugindo de uma cobra, não passa. Nós sempre dizemos assim, se você for plantar milho, no momento que o milho começou a secar, e falta 15 dias para colher, seria mucuna. Quebre o milho, geralmente se quebra o milho, né? Se quebra o milho, depois recolha, porque quando você for recolher, 30, 40, 45 dias, ela já está fazendo ele sumir. E ela vai tapar. Então você vai ter condições de, quando ela florescer, a flor está aqui, essa é a flor da mucuna, quando ela florescer você vai ter que cortar. Se você plantar mucuna aqui no Caatinga e for para a praia tomar um banho de mar, ficar 3 meses lá, ela tapa todo o Caatinga, tapa todo o teto, tapa tudo. Você quando chegar aqui você não vai saber o que é o Caatinga. Ela é terrível. Então, são plantas agressivas. É óbvio que eu posso colocar ela no meio de coqueiro. Diga. Um exemplo, né? Esse ano a gente começou a plantar ela, a gente plantou já agora no final do inverno, não pegou muita chuva, pegou uma chuva no máximo, de acho que 20 milímetros. Aí a gente plantou ela junto com a a sementinha pequena, Cunhã, feijão rolinha, guandu, Crotalária. cotalária. A gente plantou junto com a cotalária. A cotalária a gente plantou primeiro, e aí depois a gente plantou ela. Ela está grande a crotalária já? E a gente já fez a colheita das sementes. Já fez a colheita de semente, colheu semente. Isso. E aí o feijão de porco a gente plantou um pouco depois, né, já mais no final do período chuvoso, né? Mas mesmo assim, já não pegando muito. Ela conseguiu se desenvolver, engoliu a cotalária. Se a gente tivesse plantado um pouquinho mais perto, uma da outra, quase que a gente não ia conseguir colher a cotalária. E ela ainda conseguiu produzir sementes, a gente colheu, até porque a nossa quantidade de sementes que a gente tem é pouca, então a gente colocou ela para a produção de sementes. E a gente viu que ela é uma planta muito resistente, com pouca água ela consegue produzir, consegue se desenvolver bastante. Porém, se for plantado, por exemplo, com outras plantas, né, a gente teve essa experiência da cotalária, né, ela come ela, mas é uma planta bem resistente. Muito resistente. Bem resistente. Ela vai te oferecer uma quantidade de nitrogênio tão grande,
Isso. Que se você fosse comprar esse nitrogênio, você gastaria uma fortuna em dinheiro, e ela te oferece. E oferece um nitrogênio que vai se degradar no solo durante 90 dias, 80 dias. Isso para o agricultor, ele tem uma poupança de nitrogênio viva e não gasta dinheiro. Tem maior impacto ou menor impacto? Menor impacto. Então vocês veem, aqui vocês têm no meio de coco. Esse coco é na margem do São Francisco, projeto Platô de Neópolis, em Sergipe. Lógico, esse camarada tem aqui 4, 5 peões com um facão desse tamanho, afiado a cada minuto, que está sempre lá dizendo, não sobe no coqueiro, sua filha, não sobe no coqueiro. E está limpando em volta do coqueiro, porque se ela subir no coqueiro, ele tem coco no colo. Então tem que cortar e fazer, e saber manejar a produção de semente. Vocês plantaram o famoso feijão de porco. Feijão de porco em São Paulo, no meio de uma plantação de laranja. Aí o que acontece? Pergunta para vocês. Vocês precisam usar herbicida nesse campo? Você precisa ter medo de praga? Você precisa ter medo de alguma coisa? Não, você aqui tem uma coisa muito bem feita. Você tem uma poupança viva de todos aqueles adubos de fósforo, de potássio, disso, daquilo outro, em equilíbrio. Por quê? Ele passou pelos intestinos de um feijão de porco. E esse intestino juntou todos eles em açúcar e disse assim, morro para poder ajudar a sua plantação de laranja. Isso é um adubo verde. É uma planta utilizada para fertilizar a terra. Esta aqui é uma das coisas mais lindas que existe. Em alguns lugares se chama feijão bolinha. Alguns lugares se chama cunhã. Cunhã. O nome científico é Clitoria ternantera. Essa é a planta mais sagrada que existe para algumas agriculturas. Ela é alimento de gado, alimento de todos os animais. Ela é adubo verde. E olha a sementinha dela. Sempre você tem que pôr a flor, a semente e a folha, para que a pessoa veja. E a dimensão. O gado come isso de uma forma maravilhosa. Essa aí, a vagezinha dela, é desse tamanho assim? Não, ela tem mais ou menos 10 centímetros. 10 centímetros é assim, 10 centímetros mais ou menos. Ela tem algumas flores brancas, a maioria flor azul. É, porque eu levei uma lá para a rede para a gente ver, porque minha mãe, ela recebeu umas sementes. Aqui tem muito, aqui tem muito. Então eu vou descobrir agora. A flor é maravilhosa, é corante, dá chá, azul, dá o chá azul, dá Mas cor a no flor pão. é tão cheirosa, eu levei para lá para a vagezinha, mas a gente não conseguiu descobrir o que era. É uma vagezinha desse tamanho assim, quando você abre é como se fosse uns feijãozinhos bem pequenininhos, uma carreirinha de um lado e outra carreirinha do outro. A semente que faz bioteste para cádmio, né? Essa semente, né, tio? É. Então, vocês têm já essa. Essa aqui, já vamos... Opa, perdão, desculpa. Estou meio canhoto aqui. Essa aqui é a coisa mais linda. Essa é uma planta africana, vem do Níger, vocês conhecem ela. É feijão de metro, feijão de corda, feijão verde. O baiano adora isso. Você fala em feijão verde, o baiano já fica piscando os olhos assim, sabe? Qual é a vantagem que tem isso? Como ele é nativo do Senegal, que faz um calor, que Deus me livre, um calor pior que o Congo, essa planta não precisa água. Com uma chuva de 10 milímetros, você colhe em 60 dias e está produzindo. Isso produz que é uma coisa. Então, lá no sul, eu cultivo pombas, eu cultivo mais típico dos quilombolas lá do Rio Grande do Sul. Esse é o famoso feijão do Rio Grande do Sul, que o feijão, o gaúcho chama de feijão miúdo, vocês chamam de feijão de corda. Bem, uma planta muito boa, que nós gostamos muito no sul, eu fui um dos que introduziu aqui no Brasil. Como eu ia no México sempre, eu levei para a cooperativa nossa essa planta aqui, ó. Chama-se amarantos. Aqui para vocês se chama bredo. Só que o bredo não é um bredo de porco, que aqui dá mais ou menos assim. Esse aqui dá com 3,80 e a espiguinha dele é assim. Você quando colhe aquela espiguinha, tem uma sementinha preta, que se você fizer pipoca com aquilo, faz uma comida chamada alegria.
Então, é a comida típica. É o alimento mais proteico que existe no mundo. Se você quiser, antes dele, quando ele começou a florescer, antes de soltar a semente, você entra incorporando ele e ele é incorporado à terra. Isso dá muito bem aqui. Ele é muito resistente à seca. Aquele menino que estava aqui ontem, que foi embora porque o pai se acidentou, Jonathan, ele disse: eu trabalho com isso, introduzi, eu faço a paçoquinha. Eu disse: não, no México todo mundo compra 10, 12. Quem vai viajar no México não toma essas bobagens. Eles tomam essas barrinhas de alegria e põem 10, 12 no bolso e viajam o dia inteiro e não param em restaurante para comer, porque é perigoso comer essas comidas sujas. Acho que é a alegria porque deixa a pessoa feliz, né? Alegria se chama. Porque isso aqui tem mais de 10 mil anos de domesticação camponesa. Então, para nós é muito importante. Ela, no Nordeste, deveria ser testada. No México, eu levei 3 variedades para o Rio Grande do Sul. Um agricultor chegou para mim e disse: vem cá, que planta é essa? Eu disse: por quê? Ela está com quase 3 metros. Eu disse: e que tem isso? Ele era pequenininho, sabe? Era baixinho. Eu disse: e tem isso, está com 3 metros. Não, é que o peru pula lá em cima para comer. Eu disse: não, essa planta é criada especialmente para alimentar peru. O filhote do peru é muito frágil, um bichinho frágil, quase não se cria. E com isso aí eles crescem. O peru é um bicho desse tamanho, assim, ó, um peru mesmo adulto, é um cavalo desse tamanho, assim, um bichão de 20 quilos. Então, é o peru. Nunca criaram peru, não? Não, um bichão assim, um peruzão, opa! Do maior raposo. Lembra do peru da escola? Isso aqui, ó. Não, a avestruz é desse tamanho aqui, ó. O avestruz brasileiro tem 1,60 m, o avestruz africano tem 2,5 m. O avestruz africano corre no hipódromo como se fosse cavalo, com um jockey em cima e tem corrida na África do Sul. Nunca viram, não? Aqui no Brasil também tem. Competição de avestruz, né? Tem 2, o pessoal chama de bredo. Bredo. Esse não foi domesticado, esse é bredo, é selvagem. Você tem que pegar o domesticado, que foi feita a domesticação, que é espiga desse tamanho assim. Lá em casa ele tem 2 que chama de bredo, né? Conhece por bredo. Só que no caule não tem espinho. E o outro é sem espinho, no caule. Sim. Mas o pessoal conhece por bredo. O que você faz? Procure plantar a semente, você vai passar 10, 12 anos plantando a semente, colhe a semente e só colhe daqueles que sejam de espiga grande. E replante de espiga grande, não plante de espiga pequenininho. Você vai ter o que a indígena mexicana fez há 10 mil anos atrás. Então é desse tamanho assim, muito bonito. Produz muito, muito, muito. É um dos cultivos mais famosos. Lá a gente alimenta os porcos. Hã? Sim. Lá a gente alimenta os porcos. Sim. É muito bom. Caruru de porco se chama no sul. Caruru de porco. É um indicador que você chegar no lugar e ver muito bredo, você olha e diz assim: aqui tem um derrame de esgoto, muito esgoto está escorrendo, uma pocilga, está escorrendo muito esterco aqui, porque ele só nasce onde nasce, tem muito nitrato no solo. E a função dele, sabe qual é? É oxidar o nitrogênio, que está na forma de amoníaco, para se transformar em nitrato. Verdade, lá em casa, perto assim do curral, tem uma área de roçado, e aí às vezes a gente troca o local de depositar, fazer um morto, né, para deixar ele decompor um pouco, né, para colocar nas plantas, né. Aí aquela área ali é a única área que ainda nasce bastante bredo, um em cima do pé e em cima do outro. Entende? Porque enquanto tiver nitrogênio no solo, ele vai oxidar. Por isso é recomendável não comer muito bredo cru, faz mal para o sangue. Sempre que você comer bredo, coma cozido. Porque tem gente que come, eu como. O México todo come. É considerada comida nacional, comida de cultura. E isso é barato. Entende? Então nós temos esse aqui. Isso aqui é uma escola, quando eu voltei, essa escolinha chamava-se Escola Cultural Central Única dos Trabalhadores, criou uma escola, os metalúrgicos de São Paulo. Essa escola ficava no Rio Grande do Sul.
o MST não tinha dinheiro nem pernas para abrir uma escola. Então não existia MPA. Esses meninos aí estão todos com 50, 55 anos. Eu ria, agora eu vejo eles tudo careca, saindo. Agora. Então esses meninos estão fazendo um ensaio. Embaixo, aqui do lado de cá, em cada braço, isso tudo é aqueles caras de. É mucuna. E aqui é a crotalária. Olha a altura da crotalária. Para quem está no Nordeste, existe uma coisa no sertão que é muito constante. No sertão, o mais constante é o vento. Sempre tem vento. A pior coisa que existe para o sertão é o vento. Por quê? Não é o sol que faz evaporar a água e perder a água. O que faz perder a água é o vento. Então, se você tem uma crotalária com 4 metros de altura, ela forma uma barreira que impede o vento de chegar na sua propriedade. Fazemos de conta que isso aqui seja 4 metros de altura. Onde vem vindo o vento, ele para aqui, ele é obrigado a bater e ele vai subir. E ele vai subir e só vai baixar 20 vezes 4, 80 metros depois. Então, o que você faz? Planta a segunda carreira de crotalária. E aí, quando ele for baixar, ele diz, filha da puta, não deixou baixar, porque vai formar um rolo aqui, ela vai fazer de novo a mesma coisa. E você vai dizer, onde é que eu planto a próxima? 80 metros depois. Então, você planta 1, 2, 3, já é a casa do vizinho. Não é verdade? No Nordeste é assim. Interessante que assim, um dos problemas que a gente cresce, que o vento era responsável por trazer as pragas e doenças. Não. Ele leva a umidade. Ele leva a umidade. E não pode levar a umidade. Então você tem que fazer barreiras florestais. Estudou isso? Não. Cortinas. Eucalipto. Mas vai a merda, né? O eucalipto gasta água, né? Aí tem que dizer que o cara é um babaca. É assim que tem que dizer. O cara é uma besta. Tá? O eucalipto, para crescer, leva quanto tempo? Para chegar a 4 metros, ele vai levar 1 ano. Eu posso plantar no primeiro ano crotalária. Já tenho adubo, tenho nitrogênio, me leva água. O Brasil é um país muito estranho. Hein? O Brasil, olha, tem que fazer um estudo aqui, porque tem cada maluco solto, preso aí. Você não pode ensinar isso a um camponês nordestino. O cara que faz. Isso é cretinismo. E o cara, não, porque eu tenho que doutorar. Isso é grande merda. Grande merda. Então nós temos que ver as coisas e fazer. Entende? Então, a vantagem da crotalária é que a crotalária é muito boa, cresce, aqui não há problemas de frio, no sul ela está muito bem, não tem problema de frio. Ah, Sebastião, então é essa daí, a que eu estava falando. Essa é a crotalária, 4,5 metros. Você então tem dentro aqui... Ela me mostrou a sementinha aqui, agora eu recordei. Depois que eu abri a vagezinha... Você tem um armazenamento de água no seu solo, então você faz a sua precipitação, a sua chuva nessa região, entre 400 e 600 milímetros, durar como se fosse 800, 900. Isso é o que nós precisamos. Agora o pessoal não parece que não sabe o que é conviver com o semiárido. Conviver com o semiárido tem que ter tecnologia de semiárido. O país é um país estranho, eu não consigo entender ainda. Entende? Então, isso aqui é uma plantinha chamada amendoim forrageira brasileira, não é muito boa porque ela é planta de muda, manejo difícil, eu não gosto, isso aqui é mais para jardim, mas tem gente no México que usa isso em área de irrigação, essa foto é mexicana. Então, nós temos aqui, outra vez eles, ó, aí o MST já está criado, eles estão trabalhando ali com mucuna, produzindo semente de mucuna para distribuir. Sempre que você for enterrar uma planta na floração, você tem que considerar o momento de cortar ela vai produzir toda essa biomassa, você vai incorporar nesse momento e aqui você fica, os micróbios comendo isso. Os micróbios em amarelo proliferam porque tem comida.
e a comida vai caindo porque eles cresceram demais. E quando entra, quando eles começam a diminuir a comida, eles começam a morrer e aquilo ali começa a competir entre eles, você só pode plantar quando essa competição terminar. Porque se você plantar antes, vai prejudicar a sua semente. Então, esse manejo é fundamental. No sul, isso aqui passa 90 dias. No Nordeste, isso não chega a 30 dias. Então, vocês têm que ter esse manejo de saber fazer as coisas aqui, correto? Ô Tião, Diga. no caso da poda, quando a gente vai cortar para incorporar no solo uma adubadura dessa, a ideia é que a gente... Qual o momento certo? Espera florir e botar fruto antes disso? Sempre na floração. Na floração, né? Não deixa... Algumas pessoas dizem assim, na segunda etapa da floração, porque algumas plantas começam a florescer, alcançam um ápice e dizem assim, quando começar a decair a floração, já faz. Por quê? Porque muita planta flor fecundada tem mais proteína que já começou a desenvolver. Então, floração tardia, está terminando a floração, você aí começa a incorporar. Aqui é fácil fazer isso, entende? E aí você tem que ter sempre uma reserva de semente para não comprar de novo e um manejo. Todo mundo no sul diz, não, você quer que a gente plante adubo verde em 400 hectares? Eu digo assim, se você fizer 40 hectares por ano, para mim está bem, você leva 10 anos. Se você fizer 80 hectares por ano, você leva só 5 anos. Você depende. Eu estudei na escola agrícola e tinha que trabalhar fora para poder ter dinheiro para poder viver. Eu trabalhava com o japonês é terrível. Ele pegava o telefone na casa dele e dizia assim, espera aí, vamos saber como é que está o preço do algodão em São Paulo. Aí dizia, alô? É da bolsa? Qual o preço do algodão? A expectativa é que o americano colha pouco e o algodão no Brasil vai ter bom preço, porque o americano está colhendo pouco, porque houve problema no Vale do Mississippi. Aí ele diz assim, tá ruim para ti, hein? Não tem terreiro de adubo verde. Eu fazia um terreiro de adubo verde. Tá ruim para ti? Para mim não, porque eu vou plantar pouco adubo verde e vou plantar muito algodão. Eu digo assim, você não quer gradeador? Não, eu faço gradeação de costa, hein? Eu gradeio de costa. Aí diz assim, vamos ver. Entende? Então, esse manejo é manejo de inteligência. Então, quando nós colocamos adubo verde, nós alimentamos micróbios que trazem a fertilidade e criam condições para vida no solo. Quando nós usamos um burro, isso é uma maneira mexicana de limpar as plantações de milho. 2, 4, 6, 7 burros de uma pessoa só. Está passando, escardando, a gente diz, no milho. O que acontece aí? Aquilo que foi enterrado vai ser aproveitado pelo micróbio. Quando você passa o herbicida, o Roundup, a planta não fica viva, a planta evapora. E ao evaporar, ela está envenenada e não é aproveitada pelo micróbio. Quando você usa o herbicida, você mata o micróbio que está no solo. Você está vendo aí nos computadores? Então, eles não dizem isso, e nós temos que começar a dizer, usar herbicida, ele desidrata e não entra, ele não fermenta, ele não é massa seca, ele não é massa verde. Entenderam porque eu falei aquilo antes do campo de metagenômica? Por isso. Então nós temos que começar a entender isso. Ontem eu falei para vocês nas pedras, na mineralização. Trouxe alguns tipos de pedras e trouxe algo sobre os vulcões. Isso nós fizemos hoje. Nós fizemos hoje isso, nós procuramos recolher toda a cabeleira, todas as raízes de uma plantinha para recolher as micorrizas. Não fizemos isso? Então nós estamos fazendo já uma adubação verde invisível embaixo da terra, com uma micorriza, correto?
Estão entendendo? Porque nós estamos trabalhando no ambiente para construir essa realidade. Já está na hora da comida? Não. Já estou terminando. Quando nós falamos em pó de rocha, essa aqui é uma rocha, uma montanha de carbonatite na África, onde nasce a humanidade. Esses são os fósseis mais antigos do mundo, naquela região daquele vulcão, onde tem essa pedra carbonatite. Falamos isso ontem, não falamos? Nós mostramos isso ontem, vocês viram isso ontem. Então, nós mostramos isso aqui ontem, e aqui está uma das coisas mais lindas que existe. Esse senhor, preocupado com a qualidade da saúde dos trabalhadores argentinos, ele criou a primeira escola de nutrição. E essas moças são as primeiras alunas de nutrição do professor Pedro Escudeiro. Ele estava preocupado com a alimentação dos operários argentinos, que não recebiam luz solar. Trabalhava dia e noite dentro de buracos, tirando carvão. E ele disse, essa gente precisa comer melhor, então vamos ensinar ele. Nós temos que ensinar a se criar os micróbios no solo e alimentá-los bem para fazer a mesma coisa. Vocês entendem isso? Então nós vamos poder entender isso e construir uma agricultura mais equilibrada. Por isso que vocês veem, alguém queimou o osso aqui hoje? Queimaram o osso? Sim. Queimaram o osso 2 vezes? Pode-se queimar o osso de peixe? Sim, pode. Então você queimou o osso para fazer fosfito. Vocês estão fazendo fosfito e amanhã vocês vão fazer a última etapa. Aquilo que está queimando lá, que termina agora às 10 da noite, amanhã vai estar bem friozinho. Vai se pegar ele e colocar num balde, e se vai colocar uma parte de fosfito, vamos dizer 10 quilos, e vai se colocar ele misturado com 3 partes de melaço. Melato, mel de cambaú. E o que você vai fazer? Você vai bater como quem bate um mingau. E o que vai acontecer? Vai se reduzir o fosfato a fosfito. Entende? Chama-se fusilate, custa R$400 o litro. E você vai curar todas as doenças de raízes. Então vocês veem, é importante nós pensarmos nisso, fazermos isso, entende? Está escrito em português? Ah, está em português. Então é fácil, não é fácil? Por quê? Você faz parte de uma comunidade onde tem camponeses. Se você educa o camponês que está organizado, você pode obter resultados. Nós trabalhamos com populações tradicionais, com camponeses, com quilombolas, com indígenas, fazendo isso. Quando nós fizemos hoje carvão, nós podíamos ter feito carvão nesse forno de carvão, mas isso aí teria que construir aqui no Caatinga um forno de fazer carvão. E aí o pessoal poderia trazer aqui nesse forno de alvenaria, e aí você teria um alto rendimento, não precisaria fazer uma pequena quantidadezinha dentro do tambor, sem a tampa, fazendo enjambração. Você teria um ambiente que você faria uma coisa, vamos ver esse aí, você nesse aí tira 6 toneladas de carvão, 5 toneladas de carvão, 4 toneladas de carvão. As famosas carvoeiras daqui. As carvoeiras. Por isso que você quiser ir na carvoeira e chegar para o camarada e dizer assim, olha, eu não posso comprar carvão, não sou pobre, mas eu preciso aquele pozinho, aquela sujeira até rápido para o senhor. Posso levar umas 4 latas, umas 6 latas, umas 10 latas? Se você lavar, pode vir sempre. Entende? Mas o brasileiro não sabe fazer isso. Pensa que isso é feio, que é... Não, isso não é feio. Você vai pedir ele uma coisa, você pode limpar para ele. Vai fazer isso. Ninguém, nunca caiu o braço de ninguém, nem caiu unha, nada. Continua sendo o mesmo. Só que a gente faz, né? A gente não brinca, não, a gente faz. Eu fui dar um curso lá no Rio Grande do Sul. O menino disse, mas você consegue dizer assim, rapaz, não tem vendedor de carvão aqui em Alegrete? Que merda é essa? Você é de Songamonga? Aí ele telefonou para mim, ele estava no hotel, telefonou e disse assim, já consegui 450 quilos. Ninguém acredita, estou com 450 quilos de carvão, 2 minutos andando pela cidade. Assim.
É assim que se faz. Gente? Então, isso é carvão. Esse aqui, que nós conversamos lá hoje, esse aqui é o famoso conti australiano. O australiano faz ele assim, por quê? O que cai de cima tem que cair bem queimado. Vai diminuindo e queima bem. Ele é um cono. E aí quando fica embaixo, que chega embaixo, que eles molham e veem que está o fogo ali, está todo queimado. O nosso não, porque o nosso entra o vento aqui e esfria. Esse aqui não consegue. Ó. Então nós temos que fazer isso. Agora, o que vai acontecer? Você tem que conseguir uma chapa, entortar, fazer, mandar soldar. E é isso que tem que se fazer. Se você quer as medidas estão aí, rapaz. Oh, os mexicanos têm isso. E aí então você vai ver qual é o efeito desse carvão na agricultura. Esse carvão tem um efeito que é belíssimo, não é? Aqui é sem carvão, com mais carvão, com mais carvão, com mais carvão. Vê alguma diferença? Consegue enxergar a diferença? Com 0, com 5, com 0, com 10, com 15, com 20. Valeu? Qual é o melhor para fazer? Eu sou pobre, para mim não dá para fazer com 25, não dá para fazer com 20, vou ficar no 10. 10 está bom. Eu faço 10 2 vezes. Compreenderam? Mas se eu tenho dinheiro, eu vou por 20 já de cara. E aí estão os efeitos. E ali está o trabalho de Portugal, o japonês. Ali está o carvão, ali está feita a nossa maneira, como foi feito hoje. Né? Ali está como se aplica. Aqui está as micorrizas. Isso aqui são micorrizas. Vocês viram que tinha uma lá que nós encontramos? Essa aqui é micorriza. Essa aqui é micorriza. Então está o carvão. Onde você aplica carvão tem mais a parte de micorriza. E esse que nós precisamos fazer. E quando você vê o carvão no microscópio, você vê que ele é uma bolinha. Aquilo ali é um carvão visto no microscópio com um aumento de meio milhão de vezes. Uma micrografia. E lá está ele. Então nós temos isso. Isso é a base do futuro. Então nós podemos ver dentro das plantas, dentro das veias das plantas, essa micorriza. Essa micorriza que você faz. Nós falamos hoje, aí a micorriza, ali, controle sem micorriza, com micorriza, ao tamaninho aqui, ao tamanhão aqui e ao tamanhão aqui. O solo mais fértil que existe da natureza é feito com micorriza. É carvão e micorriza, chama-se glomalina. Glomalina. E aqui está um biofertilizante, ó. 100 biofertilizantes lá e com biofertilizante aqui. Vê alguma diferença? É notável? Então, lá é 100 e aqui é 100. Então nós temos que ver o que é um biofertilizante. Foi dito a vocês que se faz bebida, se faz cerveja, se faz comida, se faz um biofertilizante. Dessa forma, foi explicado lá com merda, com esterco. Esse aqui foi feito na minha janela, em casa, há mais de 30 anos. Minha filha era pequenininha. Por quê? Porque tivemos uma briga na cooperativa que uma velhinha ficou putíssima da cara porque soube que nós usávamos para aplicar nos morangos biofertilizante. Aí nós começamos a fazer só de soro de leite. Então é fácil fazer isso, não é? Hoje, esses são os bacilos vistos no laboratório, entende? Ali você vê feito com camarão, entende? Camarão com cinza, você cozinha ele, cozinha para amolecer, para tirar o cheiro ruim. Depois você faz isso aqui é da casa do Oliver, não é, Oliver? Sim. Foi lá, já tem 5 anos isso. Você pode fazer com siri, pode fazer com caranguejo, você tem o siri e tem o caranguejo. Ou se não tem nem siri, nem caranguejo, nem camarão, você faz com besouro, é a mesma coisa. O esqueleto do besouro, a quitina, se transforma em quitosano. Sabe quanto custa o litro de quitosano? Perto de $100. Mas aqui o cara diz, não, eu vou comprar o quitosano, porque eu sou um camarada assim, ignorante.
Tem umas épocas do ano que tem muito desse besouro. Tem que juntar aí, por eles. exemplo, quando eles são muito atraídos por luz. Aí, às vezes, né, por exemplo, tem uns festejos lá na minha comunidade, né? Aí geralmente fica boa parte da noite acesa a luz, né? Quando tá terminando a noite de novena, né, quando você vai olhar lá, tá aquele bolo de. E aí a gente põe e joga fora. Pega uma vassoura, joga dentro de um tambor com água, não precisa pôr querosene, não, só põe água, ele morre afogado. Põe água ali, se quiser dar uma aguinha quente, é melhor, né? Porque ele já dá uma amolecida no casco. Joga ele ali, junta uns 20, 30 quilos, põe na cinza, cozinha ele bem cozido durante umas 2 horas, vai morrer e não vai ficar podre, porque está cozido. E aí depois você pode então pôr ele para fermentar no esterco, deixar ele fermentando, e ele vai virar quintossano. É isso. Então nós temos os micróbios, temos que conhecer os micróbios. Essa foto aqui é dos Estados Unidos, tem mais de 20 anos essa foto. Eles já vendiam lá biofertilizante. Agora a Bayer tem aqui, tem até professor que faz o trabalho para a Bayer, ele ganha para isso. A Bayer paga bem ele. Ele não pode fazer isso como professor, mas ele faz, porque é comum. Então, se vocês quiserem saber o que é o Bacillus subtilis, ele tem uma grande vantagem, por isso que ele foi escolhido. Ele funciona em qualquer pH, em qualquer temperatura, em qualquer condições do planeta. Ele não é para um campesino específico do sul do Brasil. Ele é para um campesino da Mongólia, da Sibéria, ou da Rússia. Ele é uma pessoa, e aí você pode fazer. Quando você estuda, você tem que ter todas as armas na mão e não dizer para o inimigo. Bem quieto. O maior segredo nosso sempre foi o controle de qualidade de um fertilizante. Porque eu não posso deixar a responsabilidade na mão do agricultor. Eu preciso saber como eu sei se ele está bom ou ruim para fazer a dose. Se ele está ruim, eu vou pôr mais. Se ele está bom, eu vou pôr menos. E o agricultor se sente orgulhoso de saber a qualidade. Sabe como é que se faz qualidade de um fertilizante? Você pega o fertilizante pronto, um volume, vamos dizer, 50 mililitros, e coloca álcool 96, 50 mililitros. Como esse aí é 70, você coloca o dobro, 100 mililitros. Chacoalha, e ele vai precipitar, vai formar um coágulo. Esse coágulo que ele forma, se ele era 50 e formou 50 de coágulo, é 100%. Top. Se ele deu só 25, meia boca, tá meia boca, compadre, tu errou a mamãe, mano. Então você sabe fazer. Nós guardamos esse segredo durante 30 anos. E a gente ri, porque você não sabe disso, a gente, tá bom. Não tem que dar satisfação a ninguém, tem que ser responsável. Por isso, a gente estuda bastante. E faz como quando os alemães perguntam, você sabe separar um biofertilizante? Eu sei sim. Separa assim, ó. Não vou querer que o agricultor faça isso, o agricultor precisa que ele funcione. Eu não. Eu preciso saber onde ele errou para corrigir. Então, se eu quiser extrair, olha só, cada um deles separa, são 9 extrações diferentes. A gente faz isso, faz com cromatografia, inclusive. Olha que coisa bonita, ó. Esse agricultor está num bananal, já morreu, já faleceu. Eu era bonito, hein? Eu era muito bonito. Estou um caco hoje, mas... olha a folha dessa bananeira. Isso é folha de banana. Há 10 anos que ele não usava 1 grama de veneno. E aí você vê a saúde. Eu estou ali com o meu chapéu continua o mesmo, né? Meu chapéuzinho, eu com ele, e ele quer dizer, qual é? Como é que eu controlo isso? Até que nós fizemos, né? E aí nós fizemos, olha só, esse sou eu, 40 anos atrás, né? O chapéu.
Então nós estamos ali, ó, fazendo controle de qualidade. Você põe no tubo, chapalha o álcool, mostra ele e diz assim, está aqui. O velhinho que está atrás é um cubano, o cara era tão rico, brasileiro, que ele tinha um piloto, o piloto do jatinho dele usava uniforme. O piloto. Entende? Daqueles caras que dizem assim, o que você quer comer? Vou mandar buscar no hotel 5 estrelas de aqui. Você diz assim, eu vou comer com as camponesas me pediram que eu almoçasse com ela. Quer almoçar junto comigo? Aí se você vai comer aqui? Sim. Vai comer o quê? Banana frita, tostona se chama, é gostoso. Banana frito assim. Ah, eu fico aqui sim. Então tá bom, pode comer. Aí eu perguntei para ela, por que você quer saber? Por que você nos convidou a comer? É que agora que se usa biofertilizante, nosso marido não fede a veneno na cama. Então você pega no fígado assim, na merda. Quando você ajuda alguém a fazer uma tese de mestrado sobre o precipitado e o filtrado de um biofertilizante, é isso aqui, ó. Você tem que ter esse conhecimento. Você está em combate. É por isso que você diz, vem para ver como é que é o carvão de pedra. Vem. Então você sabe, cada um deles, em meio ácido e meio alcalino, se você sabe qualquer coisa, você não está brincando. Ninguém brinca. Então, isso é importante, conhecer tudo, cada um deles, todos eles têm nome. Tem um deles chamado sulfatina. Então, por isso que quando você estuda trofobiose, você sabe que as plantas bem alimentadas não têm pragas, não têm doenças. Você sabe que as plantas mal alimentadas têm doenças, têm pragas. E quem faz a praga? O adubo químico, o veneno agrícola, criam as pragas. E você tem tudo isso. Então você tem que começar a ensinar isso ao agricultor. Não seria um papel da universidade fazer isso? Seria, não seria? Mas... Em relação à questão de pragas e doenças, durante algumas disciplinas do tecnologia pecuária, o que você aprende, pelo menos o que foi mostrado a mim, essa folha apresentou essa formação aqui, essa coloração, é tal praga, aí você usa esse produto. Já essa outra aqui, com essa formação aqui, é desse outro grupo aqui de animais, né, de insetos, né, aí você usa esse outro produto aqui. Você não precisa do engenheiro, do técnico, de uma pessoa. Você precisa de um vendedor. Isso é degradante ou denigrante. Não é assim a vida. A vida é qualidade. A vida é dizer assim, qual é o seu problema? Por que o senhor fez isso? Qual é a razão? Então é muito interessante você encontrar uma razão e solucionar esse problema. Nós já estamos terminando, já vamos lá. Então vocês vejam, uma planta sã, quando a planta é sã, o que ocorre quando uma planta tem saúde no solo, uma boa, tudo está bem, os micróbios estão bem. Funciona igualzinho uma linha de montagem. Vocês já viram uma fábrica de automóvel? Uma linha de montagem, a pessoa fica parada e passa a peça e ela tem só que pôr uma peça. Por exemplo, passa uma montagem de um rádio, ele tem que pôr uma antena, ele só faz isso. Deixa passar. Vem outro, ele faz isso. Vem outro, ele é o botador de antena. Tem outro que põe um botão para sintonia. Tem outro que põe um botão para mudar de faixa ou aumentar. Isso é o trabalho. É um trabalho sincronizado. Se um deles erra, vai sair um rádio lá sem antena. Se o outro erra, vai sair sem o botão. Por isso que, na vida, a sincronização é a coisa mais importante, porque todos têm. E quando você altera um adubo, aplicando um veneno, você desequilibra tudo. E tudo fica... Por isso que, num lugar com pouca água, jamais se poderia usar adubos químicos solúveis. Porque tem pouca água. E no Nordeste se usa o mesmo adubo que se usa em São Paulo, só que lá chove 1.200 a 1.600, e aqui chove em Souza 400, aqui deve chover 600 a 700. Está louco, rapaz? Nós temos então que conservar matéria
orgânica no solo para aumentar a capacidade de armazenamento de água. Mas não se conhece isso, e aí você vê que tem um excesso de um, falta do outro, e essa é a realidade. E aí, quando se formam as proteínas se formam incompletas. E ao se formar incompletas, vem a cigatoca negra. E quando vem a cigatoca negra, eles dizem inseticida. Quando eu fui lá para ajudar o Jairo, o camarada me disse, como é que funciona o biofertilizante? Eu disse, quem pergunta? Já? Quem pergunta? Não, e quem é o senhor? Quando eu fui lá, não foi para ensinar a ninguém, porque eu não vivo disso, não faço isso. Não, é que nós estamos trabalhando. Eu disse assim, ele funciona protegendo a planta, mas se houver qualquer dano na nutrição, a defesa que ele cria fica prejudicada. O que ele fez? Ele fez simplesmente uma coisa maravilhosa. Ele fez o seguinte, ele pegou uma folha de banana, fez uma janela que se chama, cortou ela assim e dobrou na metade. O que saía, a seiva chegava na metade porque estava quebrada, não chegava na ponta. A ponta ficou todinha assim em minutos, com a doença. E na parte que aqui está a rax, aqui dobrou aqui todinho cheio de cigatoca, e aqui nenhuma cigatoca. Ele disse, é assim mesmo. É assim. Então, por que a gente não faz as coisas? Não tem gente aí para pensar e fazer? Deveria ter. E a cigatoca não destrói só, ela elimina o alimento de uma família camponesa. Ao eliminar esse alimento, a pessoa mais pobre vai sofrer mais, porque vai ficar sem um alimento que ela tem em casa. O indígena tem a banana em casa, o indígena produz banana, meu Deus do céu. O que mais tem é banana. Eu na Amazônia fico louco, porque tem tanta banana, e passa comendo 3 quilos de banana todo dia, doce, né? Então, eu como 3 quilos de banana, mas você, todo dia, durante 2 meses, você fica uma banana. Então, isso para nós é importante. Só que quando você usa biofertilizante, você não aplica 60 aplicações de veneno. Entende? Quando você usa biofertilizante, você não tem que ter medo da banana. Aqui, isso aqui é Embrapa, hein? Embrapa Brasil, hein? Dizendo, recente aparecimento da cigatoca negra na fronteira do Brasil, na Amazônia. Gasparoso, brasileiro, Pereira. Tudo safado, doido para que venda vender fungicida para cigatoca. Nós levamos isso para o sul e dizemos aqui, ó, vai chegar a cigatoca negra. Vamos começar a usar pó de rocha, porque quando ela chegar, já está cheio de pó de rocha, ela não ataca. No sul não tem. Não é assim que se faz? Isso é ser uma pessoa junto à comunidade. Não é ser um picareta. Entende? Um picareta que está ganhando dinheiro. Então, nós terminando aqui, já está na hora da comida, podemos dizer para vocês, ó, trofobiose não é nada novo. Moisés, para fazer a previsão de praga, Moisés fazia, sem faltar com respeito à religião dos outros. Ele diz, olha, eu te mando gafanhoto para ele. Eu te mando a rã, hein? Vou te mandar um mosquito para ele, vou te mandar a lepra, vou te mandar isso. E o outro lá diz, puta, né? Porque eles liam na natureza que ia acontecer. Na seca não aparece gafanhoto? Parece gafanhoto. Quanto mais seca, mais gafanhoto. Quando chove muito, não aparece muita rã, também como aparece rã. Os caras vivem na beira do rio. E a gente não sabe ler isso, entende? E nós temos que aprender a ler. Olhamos aqui? Uhum. Yes. Podemos jantar? Podemos ir jantar? Não? Ainda não? Quantos minutos? Teve um equipe que aí está finalizando lá, resolvendo lá. Não tem não, ainda pode continuar? Pode Ocupar. ou não, só uma pergunta. É que o pessoal vai tomar banho também. Aí, pelo nosso horário de acordo, seria até 6 horas. Banho? É, a aula. E aí, tomar banho às 7 horas da noite. Já passou 6 horas? Já. Uhum. Aí, outra pergunta. Vai ter aula ainda após as 7 horas? Não. Não? Que horas? 15 para as 7. Vocês querem continuar até as 7 horas? Não. Não? A comida lá não está, né?
Mas eu tenho que tomar banho também. Tem que tomar banho, então. Tem água, né? Tem água. Porque quando tem água, mas seguindo aquela regrinha. Em vez de você jogar 5, vocês colocam para 2. Um roda e outro retira. Tchau, Gael. Ok, obrigada. Essa aqui vai pro YouTube, viu, gente? Página aí. Pro YouTube, pessoal, galera do curso.